Olá, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula. Sou o professor Rogério, professor de Bioquímica da Universidade Federal do Acre. Hoje estarei falando com vocês sobre o tema pH, um tema muito abordado na questão da bioquímica e de fundamental importância. Primeiramente, a gente vai estar falando de conceitos básicos sobre a matéria. Por quê? Como que a gente vai falar de pH, hidrogênio, sem entender de que é composto a matéria viva? Se a gente analisar a tabela periódica, a gente consegue ver que tem elementos lá do hidrogênio até o elemento rádio, passando por vários outros como ferro, cobre, carbono e vários outros. De todos esses elementos que a química aborda com grande propriedade, a gente vai se adequar, primeiramente, a 4 elementos. Desses 4 elementos, a gente tem os principais que são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Desses 4 elementos que compõem praticamente 99% da matéria viva, orgânica, no nosso caso, a gente vai dar o destaque principalmente para aquele cara que vai mudar a nossa história, que é o tema da nossa aula de hoje, que é a questão do pH. No detalhe nosso, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, como a gente pode ver pelo nosso slide, ele tem uma característica muito importante. Ele tem um próton, ele é da família 1A. E nesse caso, o que a gente visualiza na questão do hidrogênio? O hidrogênio, além de ser da família 1A, ele vai ter uma característica ou uma estrutura atômica muito predominante para a questão do pH. Nessa estrutura do átomo, a gente vai ver que eu tenho um próton e tenho um elétron. Nesse próton e nesse elétron, a gente vai ver que nesse próton está no núcleo e o elétron na eletrosfera. No nosso caso, esse núcleo, esse próton, baseia-se na teoria atômica. A teoria atômica, ela vem preconizar que todo átomo tem um núcleo, contendo prótons e nêutrons, e uma eletrosfera, contendo o quê? Elétrons. Se a gente analisar, que a gente visualizou anteriormente, o hidrogênio, ele tem uma característica peculiar, porque ele tem um próton e um elétron. Ele tem uma característica diferencial dos outros elementos. E isso vai trazer uma característica ou uma importância para o hidrogênio crucial para a questão do pH e crucial para a questão da bioquímica. No nosso caso, por que dessa questão crucial? Todos os elementos, todos aqueles elementos que a gente falou anteriormente, eles têm que buscar, lá pela química, pela teoria do octeto, ou regra do octeto, uma certa estabilidade. Que estabilidade é essa? Todo elemento ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Ah, Rogério, mas o hidrogênio a gente acabou de falar, ele tem um elétron, como que ele vai buscar a sua estabilidade? Ele vai buscar a estabilidade não com 8, mas com 2 elétrons. Semelhante a um elemento da tabela periódica que tem também 2 elétrons, que é o gás hélio, um gás nobre. No nosso caso, tirando o hidrogênio e esses outros elementos, a gente tem 2 tipos de interações muito importantes que vão tentar explicar como que se procede essa estabilidade. A primeira, no nosso caso, e a gente pode focar pela câmera 2, a questão da ligação iônica. O que é a ligação iônica? No nosso caso, a gente consegue ver pela figura lá, bastante elucidada, que todos os 2 elementos, um tem o próton, na parte do núcleo, envolvido por uma eletrosfera. O outro tem um núcleo também envolvido numa eletrosfera. Quando eles se aproximam, a gente consegue visualizar que um está perdendo a sua eletrosfera para o outro. Quando que isso acontece? Se a gente fosse analisar e dar exemplo, dar nome aos elementos, um exemplo clássico é o cloreto de sódio. O sal de cozinha, o sal que a gente utiliza para salgar determinados alimentos. Esse sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é composto de sódio e cloreto, ou do íon cloreto. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, enquanto o sódio, ele tem 1 elétron na última camada. E aí a gente poderia analisar. Pela regra do octeto, ou pela regra de 8 elétrons na última camada, o cloro ele tem 7, ele precisa de 1. É muito mais fácil ele ganhar esse elétron e ficar com 8. O sódio tem 1 elétron na última camada. Ele precisa ganhar 7 para ficar com 8. Vai ser quase impossível. Então, no nosso caso, o que vai acontecer? Se ele perde esse elétron que ele tem em excesso, ele acaba o quê? Regredindo uma camada. E ao regredir uma camada, ele fica estável, porque ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. No caso do cloreto de sódio, isso resolve. Porque o que a gente vê, até mesmo pela figura, se a gente olhar em vermelho lá, pela câmera 2, em vermelho a gente consegue ver que o cloro, ou o sódio sendo em vermelho, ele está perdendo aquela eletrosfera para o átomo em azul, que está ganhando o elétron. Então, enquanto um ganha, o outro perde. Nesse ganho e nessa perda de elétron, alguém fica o quê? Com carga negativa ou com carga positiva. Eu tenho a formação dos íons.
No caso, por exemplo, do hidrogênio, a gente viu que ele não poderia perder o seu elétron. Por que ele não pode perder o seu elétron? Porque se ele perde o elétron, ele deixa de existir na forma teórica de átomo. Porque pela teoria atômica, todo átomo tem que ter núcleo e eletrosfera. Se ele perde o elétron para gerar aquela sua estabilidade, ele apresenta só o quê? Só o próton. Então ele deixa de existir como elemento atômico. No nosso caso, então ele não pode perder, ele tem que compartilhar. É o que a gente vê nesses dois outros desenhos aqui, na ligação covalente, tanto polar como na ligação covalente apolar. O que a gente vê no primeiro desenho aqui, ó, que nessa teoria, nessa ligação covalente polar, eu tenho aquela camada, aquela eletrosfera, ela é deslocada mais para um elemento, mas nenhum ganha e nenhum perde. Eu estou compartilhando esses componentes. É o detalhe, aquele exemplo clássico que eu já citei para vocês em outros momentos, que se eu tenho o quê? Vou compartilhar, quero comprar um livro de bioquímica, ele custa muito caro. A gente pode compartilhar essa compra, ou seja, cada um vai disponibilizar uma quantidade, um X, para a gente estar adquirindo o livro. Nesse caso, ao comprar o livro, a gente divide o número de dias que vai ficar cada um. Por exemplo, eu fico segunda, quarta e sexta, e você fica terça, quinta e sábado. O livro é nosso, a gente está compartilhando. Nem eu posso me desfazer do livro, porque eu vou estar levando prejuízo. Nem você pode se desfazer do livro, porque também vai estar levando prejuízo. O livro é nosso e a gente compartilha. Toda vez que eu preciso, eu sei com quem que eu posso buscar. E da mesma maneira, você que está do outro lado, também pode estar compartilhando isso. Só que, algumas vezes, esse compartilhamento, ele acaba sendo o quê? Desigual. É o que a gente vê nesse primeiro caso aqui, na ligação covalente polar. Por que ela é uma ligação covalente polar, ou seja, um compartilhamento desigual? Alguém é mais forte. Naquele cabo de guerra dos elétrons, eu puxo mais esse elétron para o meu lado. Ou seja, é nosso, mas eu tomo conta. É o mesmo detalhe do livro. O livro é nosso, mas ele fica comigo. Eu guardo ele com uma certa propriedade. No nosso caso, nem você fica sem, nem eu fico sem. É o compartilhamento que a gente vai estar fazendo. O hidrogênio, ele vai fazer esse papel. Ele vai compartilhar o elétron que ele tem. Porque ele não pode perder. Se ele perde, ele deixa de existir como átomo. Um exemplo clássico, para a gente ilustrar esse critério, é o ácido clorídrico, o HCl. O que acontece? O Cl a gente já falou qual da família que ele é. Família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa de quantos elétrons para gerar a sua estabilidade? 1 elétron. Ele tem 7. Ele vai precisar o quê? De 1 para ficar com 8. E o hidrogênio, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem só 1. Só que ele não consegue chegar a 8 elétrons. Ele consegue pelo menos chegar a 2. E consegue ficar igual ao hélio. Então o que ele vai fazer? Esse hidrogênio, o elétron dele, e os elétrons que tem lá no caso do cloro, eles vão ser o quê? Compartilhados. Eu tenho uma ligação covalente, e nessa ligação covalente, nesse compartilhamento de elétrons, os dois ganham elétron, os dois geram estabilidade. O hidrogênio pode perder o dele? Não. E se ele perde, ele fica instável, ele deixa de existir. O cloro pode perder o hidrogênio que ele tem para deixar o hidrogênio ser estável? Não. Porque aí ele vai se tornar mais estável ainda. Ele precisa ganhar e ele está perdendo. Então nenhum dos dois vai deixar o quê? Ser perdido. Só que, o que acontece? O cloro está de um lado, o hidrogênio está do outro. O cloro tem muito mais força para puxar aquele elétron. Ela é aquela brincadeira nossa. O livro é nosso, mas eu tomo conta. O cloro é da mesma maneira. O elétron, ou o par de elétrons, é meu e é seu. Mas eu vou compartilhar ele, eu vou tomar conta dele. É o que a gente vê na figura. Aquele compartilhamento, ou aquela nuvem eletrônica, ela acaba sendo deslocada para um lado do elemento. Ou seja, ele tem mais força para puxar aquele elétron. E aí eu gero o quê? Uma polaridade. Polo mais positivo e polo mais negativo. Embaixo, só para a gente fechar a nossa explicação. Se eu tivesse, por exemplo, o gás hidrogênio. Hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Os dois têm que fazer o quê? Compartilhar. Eu não posso pegar o elétron de cá e passar para o lado de cá. Eles têm que compartilhar esse elétron. Então, ao compartilhar, a força dos dois é igual. Então, a gente vê que a nuvem eletrônica, ela fica praticamente o quê? No meio, entre os dois átomos. Nenhum ganha naquele cabo de guerra, mas os dois estão sendo o quê? Compartilhando essa energia. Isso, de certa maneira, e principalmente no primeiro caso que a gente vê na ligação covalente polar, pode gerar alguns efeitos, que a gente vai ver
no próximo slide. Nesse slide, no nosso caso, a gente vai ver uma teoria que foi aprimorada, de certa maneira, lá da química. Todo ácido e toda base era aquela substância que doava hidrogênio. Então, o ácido é aquela substância que libera hidrogênio para o meio. O HCl a gente não falou que era hidrogênio e cloro, e eles estavam compartilhando elétrons. Só que o cloro tem uma força maior para puxar esses elétrons do que o hidrogênio. O que vai acontecer nesse caso? Você tem uma força maior, toda aquela nuvem eletrônica está mais voltada para onde? Para o cloro. O hidrogênio está ali. Ele vai fazer de tudo para não perder o seu elétron. Mas imagina, a gente está numa questão dinâmica. Essa molécula não está parada, ela está em movimento. E num desses movimentos eu posso o quê? Romper a ligação. E quando rompe a ligação, quem que era mais forte na história? O cloro. Ele pega o elétron. O que sobra? O hidrogênio. Ou o próton do hidrogênio. E esse próton é perdido. Então, antigamente, se falava, não que caiu de desuso, que toda substância ácida era que doava quem? Hidrogênio. O HCl liberava hidrogênio. Ele pegava o elétron dele e liberava o próton. Toda substância básica era aquela que liberava quem? Hidroxila. Isso para a química resolvia muito bem, mas para a bioquímica a gente utiliza o quê? Dessa nova lei, ou dessa lei que amplia os horizontes em relação a ácido e base e vem colaborar principalmente com o tema da nossa aula. No nosso caso, essa teoria ela vem falar o quê? Teoria de Bronze e Lowry. O que fala a teoria? Todo ácido é aquela substância que doa prótons. E no nosso caso não mudou muito a história nesse primeiro momento. Por quê? A gente tinha o cloro e tinha hidrogênio. Quando o cloro, essa ligação, esse compartimento, eu quebrava a ligação, o cloro pegava o elétron. O que sobrava do hidrogênio? Só o próton. Lembra? Ele não tinha lá próton e elétron envolvido. O elétron era capturado pelo cloro. Formava o íon cloreto. Sobrava quem? Hidrogênio IH+, ou próton H+. O que essa regra nos falou? Todo ácido é toda aquela substância que doa próton. E quem que é o nosso próton? É o hidrogênio. De certa maneira, resolveu. O que não resolveu, e aí o que essa lei vem tentar esclarecer e ajudar principalmente na dinâmica, nas interações que a bioquímica vai ter, é que, lembra, esse OH+, quando ele ganhava o meio, qual que era a teoria atômica? Como que um átomo existe na prática? Todo átomo precisa de um núcleo envolvido de eletrosfera. O que acontecia no nosso caso? Se eu rompo essa ligação, o elétron vai para cá, quem que sobra aqui? Só o próton. E próton não é átomo. Então o que ele precisa? Ele precisa buscar os dois elétrons da sua eletrosfera para ser o quê? Estável. E aí nessa busca frenética, igual a gente já viu anteriormente através das ligações, ligação covalente, ligação iônica, ele vai tentar buscar o quê? Um elétron para ser o quê? Estável. E aí é o que a gente vê agora. Nesse caso, e aí a gente vai ver principalmente em relação a esse carinha aqui, ó, a água. Por que a água? A água é uma molécula abundante em toda a natureza. E ela vai ter uma característica muito importante, porque a água é formada de quê? Oxigênio e hidrogênio. Se a gente olhar o oxigênio e hidrogênio, é aquele mesmo critério da ligação covalente. Só que no lugar do cloro eu coloquei quem? O oxigênio. O hidrogênio está aqui, o oxigênio está aqui. O oxigênio é da família o quê? 6A. Ele precisa de quantos elétrons para chegar à sua estabilidade? 2. Para ele ficar com quanto? Com 8. Então, no nosso caso, ele vai fazer duas ligações. É o que a gente vê. O oxigênio fazendo uma ligação com hidrogênio e o oxigênio fazendo outra ligação com hidrogênio. O oxigênio sendo o quê? Estável. E o hidrogênio, se ele compartilhou essa ligação, esse elétron, também ficando estável com 2 elétrons. O que acontece? Que aí é o tchan, vamos colocar, em relação à teoria de Bronze e Lowry. Por quê? Se a gente pensar, imaginar a água é da família o quê? 6A. Então ela precisa de quantos elétrons para chegar a 8? 2. Então ela vai usar 2 elétrons para compartilhar com 2 átomos de hidrogênio. O que vai sobrar? 4 elétrons livres na última camada. E esses elétrons livres ela não pode perder. Mas ela pode, de certa maneira, no ato altruísta, tentar ajudar aquele íon H+, que estava perdido, buscando a sua estabilidade. Então imagina naquele frenesi celular onde que o hidrogênio está livre. Hidrogênio H+, próton, buscando um elétron para se tornar o quê? Real. E ele precisa de quanto? 2. Ele chega para a molécula de água. A molécula de água estava agora estável com 8 elétrons na última camada. Eu não posso simplesmente pegar esses 2 elétrons e dar para o hidrogênio para ele ser estável. Porque
porque o hidrogênio fica estável, e a água volta a ser o quê? Estável. O que ela faz? É aquele compartilhamento que a gente viu. Ela fala para o hidrogênio, hidrogênio, eu te empresto aqueles 2 elétrons. Só que eu te emprestar, você tem que ficar comigo. Você vai ficar junto comigo. E é o que a gente vê aqui, ó. A gente pega a questão da água aqui, ó. Na água, no primeiro momento, se a gente olhar 2 moléculas de água, e o que ela girou? A hidroxila. Por quê? Perdeu o elétron. Perdeu um próton. E ao perder um próton, ela ficou o quê? Com excesso de carga negativa. Imagina lá a água. Ganhou o elétron, o hidrogênio caiu fora. Então eu fiquei com excesso de carga negativa. Só que uma outra molécula de água pode o quê? Capturar aquele hidrogênio. E quando ela captura aquele hidrogênio ou aquele íon H+, ela fica com excesso de carga positiva. Eu tenho a formação dos íons. E principalmente do íon o quê? Hidrônio. Nesse caso, e aí que entra a questão da teoria de Bronsted-Lowry. A teoria de Bronsted-Lowry falava que todo ácido é aquela substância que doa prótons. E a gente entendeu muito bem a hora que eu ia doar prótons. Toda base era a substância não que doava hidroxila, OH-, mas sim que capturava prótons. E o que aconteceu? A água, quando ela capturou o próton, ela fez aquela parceria entre o hidrogênio. Você precisa de 2 elétrons. Eu tenho 4 sobrando. Fica comigo que você fica estável. Ao hidrogênio, ou próton, ao ser adquirido pela molécula de água, que jeito que ele ficou? H3O+. Ele ficou com uma carga positiva. Então a água capturou o hidrogênio, funcionou como uma base. Isso, e a gente consegue visualizar principalmente em relação à água, que a água vai ter o quê? Os 2 caráter. Caráter ácido e caráter básico. Ou a água vai ser uma substância anfótera. Como várias outras que a gente vai ter ao longo da química e principalmente da bioquímica. Isso no nosso caso, a gente vai ver em relação ao hidrogênio que ele vai mudar a cara que essas biomoléculas vão se apresentar. No exemplo aqui que a gente viu da água, a gente viu lá o hidrogênio, quando ele muda essa dinâmica, ele é perdido por uma substância, ele ganha, eu tenho a formação o quê? De íons. O hidroxila ou o hidrônio. Ou seja, uma carga negativa, uma carga positiva. Logo abaixo a gente tem a questão o quê? De um grupo funcional lá da química orgânica, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, no nosso caso, ele tem o hidrogênio. Só que quando ele perde o hidrogênio e funciona como um ácido, e até o nome dele já fala ácido carboxílico, ou seja, a natureza é de perder prótons. Ao perder esse próton, ao perder esse hidrogênio, ele fica com excesso de carga negativa. E aí no nosso caso, o que a gente viu? Aquele hidrogênio lá, ele mudou a cara que a substância vai ter. E aí, se ele muda a cara, ele muda a interação. Um exemplo nosso. Vamos imaginar que eu tenho um diário de classe, eu tenho 20 alunos. E eu vou preparar uma lista de exercícios para executar num determinado dia. E, baseado no meu diário de classe, eu tenho 20 alunos, eu preparo uma lista e faço 20 cópias. E levo para a sala de aula naquele dia programado. Só que eu me deparo com 30 alunos no dia. Ou seja, aquele meu diário provavelmente estava desatualizado. Eu tenho 30 alunos em sala e eu só tenho 20 folhas. O que vai acontecer? Dessas 20 folhas eu vou começar a distribuir. Alguns vão ficar com uma folha e vão fazer a lista de exercícios. Outros vão sentar em dupla e vão tentar trabalhar. Outros vão ficar sem fazer nada. Porque sempre tem aquele aluno que não quer fazer nada nas aulas. Então, ele vai ficar lá sem fazer nada. É uma desculpa para ele não estar fazendo nada. Então, eu tenho uma disposição. Aluno individual, aluno em dupla e aquele aluno que não quer saber de nada. Se eu tivesse me preparado de uma outra maneira, ou se o meu diário correspondesse ao número de alunos que tivesse na sala, vamos imaginar, meu diário fosse atualizado e eu tivesse 20 alunos, eu levo 20 folhas. Então, as 20 folhas, ao distribuir, cada aluno vai ter uma folha. Então, eu tenho uma outra disposição. O que mudou para a gente ali? Dependendo do hidrogênio, alguém ganhou hidrogênio, alguém perdeu. Ou seja, alguém ganhou a folha, a lista de exercício, ou alguém não ganhou essa lista de exercício. Eu mudei o quê? Como que eu vou interagir, como que eu vou apresentar essa estrutura. Lá no nosso caso, no nosso exemplo, como que eu ia apresentar a sala de aula? Uma disposição ou uma outra disposição. No caso do hidrogênio, uma carga positiva ou uma carga negativa. O que a gente consegue ver, então, em relação ao hidrogênio, que ele vai mediar ou ele vai passar por algumas cargas. Aqui a gente vê no primeiro momento hidrogênio. Se alguém ganha hidrogênio, ele fica com carga positiva. Se alguém perde hidrogênio, ele fica com carga negativa. E se alguém nem perde, nem ganha, fica em equilíbrio, eu fico com uma carga
neutra. Então eu tenho isso para algumas biomoléculas que elas vão estar passando por essas cargas. E se eu mudo a carga, eu mudo o quê? A interação. Aí, no nosso caso, que entra praticamente o cerne que a nossa aula vai estar falando. Porque lembra lá, há um tempo atrás que a gente estava comentando, a aula nossa era de pH. E aí que é que vem o pH? No nosso caso, se a gente fosse basear naquela questão matemática, conceitual, a gente ia ver que pH, e aí dá aquele foco lá da fórmula, pH é o quê? Menos log da concentração. Nossa, Rogério, eu não entendo o que é isso. Se química já era difícil, bioquímica já estava me assustando, agora vem falar de matemática, aí é para atrapalhar tudo, né? Já não vou gostar dessa disciplina. Mas não, o que essa fórmula vem nos dizer? É uma coisa muito clara e nosso exemplo falou. Dependendo da quantidade de folhas que eu tinha uma disposição para a minha sala de aula. O que vem falar pH? Quantidade. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, o quê? Hidrogênio. Porque se eu tenho muito hidrogênio, alguém pode ganhar hidrogênio, ficar com carga positiva. Se eu tenho pouco hidrogênio, alguém pode ficar sem esse hidrogênio e ficar com carga negativa. Se eu tenho uma quantidade igualitária, eu tenho uma distribuição também igualitária. Eles podem ficar o quê? Neutro. Então, pH, o que ele vem falar? Quantidade. E aí, no nosso caso, a gente vai ver que essa quantidade, baseada até mesmo nessa tabelinha, a gente tem várias soluções com vários valores de pH. Lá, no refrigerante de cola, lá em cima, até o pH da saliva. O que mostra, por exemplo, suco de limão, refrigerante de cola, pH 2,4, 2,5. O que está me falando desse número? Que eu tenho o quê? Uma grande quantidade de hidrogênio. Porque se a gente fosse esmiuçar toda aquela fórmula matemática, todo aquele logaritmo, a gente vai ver que se eu abaixo o pH, eu aumento o quê? A concentração. Então, quando eu falo um pH 2,5, um pH baixo, eu tenho uma concentração alta de hidrogênio. Quando eu falo um pH alto, eu tenho uma concentração baixa. Então, eu só estou falando o quê? pH, concentração, se tem muito ou se tem pouco. Imagina no nosso caso, ainda utilizando esse nosso slide aqui. Se a gente olhar aqui no nosso caso, a saliva. A saliva, quando eu citei para vocês o exemplo, o pH dela é em torno de 6,5, 7,4. E se a gente imaginar, o que eu tenho na saliva? Na saliva eu tenho várias biomoléculas. E uma é importante, que é a amilase. Qual que é o papel da amilase? Degradar o amido. Começar a digestão daquele açúcar na boca. Só que, para ela começar a digestão do açúcar, ela primeiro precisa encontrar. Então imagina, nesse valor de pH, essa amilase que a gente está analisando, ela tem uma determinada carga. Se eu mudo o pH da saliva, eu mudo a carga que essa enzima, ou que essa biomolécula vai se apresentar. Então, no primeiro momento, ela pode o quê? Atrair o amido e gerar reação. No segundo momento, ela pode o quê? Repelir. Aquele critério físico que a gente já cansou de ver nas aulas de física do ensino médio, que os opostos, as cargas opostas, o quê? Se atraem. E as cargas de mesmo sinal se repelem. Aqui é o mesmo critério nosso. Aquela amilase, dependendo da quantidade de hidrogênio, ela pode se tornar negativa, neutra ou positiva. E dependendo da carga que ela tem, o que vai acontecer? Ela pode atrair o amido ou ela pode repelir esse amido. É o que a gente vê aqui, a gente pega a saliva de pacientes com câncer. A saliva desses pacientes, olha lá, o pH de 6,7, 6,5, 7,4, foi para quanto? 4,5, 6 e pouco. O que aconteceu? Eu abaixei o pH. O que aconteceu com a concentração? Aumentou. Se eu aumentei a concentração de hidrogênio, eu aumentei o número. Lembra daquele nosso exemplo? Quantidade de folhas. Quanto mais folha, melhor vai ser a nossa distribuição. Eu aumentei a quantidade de hidrogênio, aumentei a quantidade ou a disposição desse hidrogênio para as biomoléculas que estão ali presentes. Então, aquela amilase, que antes estava com uma determinada carga, agora ela pode adquirir mais carga positiva e, de certa maneira, atrapalhar a digestão ou o começo da digestão no amido. Isso a gente analisou? Uma biomolécula. Imagina o seu corpo, que é cheio de enzimas e é cheio dessas biomoléculas, que precisam o seu funcionamento baseado na questão do pH. Bem, esse foi o conteúdo nosso sobre a pH. Para ilustrar um pouquinho o que a gente falou sobre ganhar carga, perder carga, mudar essa interatividade, vamos fazer uma pequena aula prática que ilustra um pouquinho todo esse tema.
Bem, para ilustrar o que a gente viu na teoria sobre pH, vamos fazer uma pequena prática que vai mostrar a mudança de cor e esse ganho e essa perda de hidrogênio. Primeiramente, a gente consegue visualizar 3 substâncias que aparentemente são incolores. Dessas 3 substâncias, a gente pegou substâncias do nosso dia a dia, por exemplo, água potável, soda cáustica, que é utilizada para algumas limpezas, e o ácido acético ou vinagre, também utilizado para temperar alguns alimentos. Dessas 3 substâncias, a gente vai verificar o quê? A presença, a quantidade de hidrogênio. Para isso, a gente vai estar utilizando essa fitinha aqui, ó, esse indicador de pH. Esse indicador de pH, em decorrência da reação que acontece na solução, ou seja, aquela transferência de hidrogênio da substância para a fitinha, ela vai o quê? Mudar de cor. A gente vai conseguir comparar essa mudança de cor com esse padrão de cores aqui, onde a gente visualiza que embaixo de cada cor eu tenho um determinado número, que corresponde ao pH da solução. Primeiramente, com o auxílio dessa pinça, a gente vai pegar aquela fitinha, fita indicadora de pH, e vai estar mergulhando aonde? Na minha solução. Ao mergulhar na solução, a gente vai visualizar o quê? A mudança de cor. Por exemplo, essa solução ficou bastante azulada. Se a gente fosse comparar com o nosso padrão de cores, a gente ia ver que ele estava bem mais próximo de quem? Do 14, do 12 aqui, ó. Então, indica o quê? Que essa solução, no nosso caso, ela tem um pH 14, que é correspondente à soda cáustica, a base forte utilizada para processo de limpeza. Utilizando uma outra fitinha, então a gente deixa essa fitinha aqui de lado. Utilizando uma outra fitinha, a gente consegue ver aqui essa outra fita, a gente vai medir o valor de pH de uma outra solução. Então, peguei uma nova fita, com o auxílio de uma pinça, a gente vai escolher uma solução. Então, essa solução do meio. Vou pegar a solução, vou mergulhar a fitinha na solução e a gente consegue visualizar a mudança de cor para o vermelho. Quando eu comparo a coloração, fica muito mais próximo de quem? Dessa aqui, ó. E a gente for olhar o número, tá o quê? Logo abaixo tem o número 3, que corresponde ao pH o quê? Do ácido acético. A gente poderia até visualizar um pouquinho próximo da solução embaixo, da coloração embaixo, que é o pH o quê? Que é o número 4. Então está entre 3 e 4, que é o pH do ácido acético, que é o pH do vinagre que a gente utiliza para os alimentos. Descartando aquela fitinha, então a gente deixa aqui do lado, vamos pegar uma nova fitinha, utilizando a pinça novamente, a gente vai o quê? Pegar um novo tubo de ensaio, uma nova amostra que a gente quer caracterizar e vamos colocar na solução. A gente vê que praticamente não teve mudança o quê? De coloração. Mas mesmo assim, vamos comparar com o padrão de cores. Se a gente analisar aqui, ó, esse é o 5 e tá logo embaixo tem o 6, está muito mais próximo do 6. Então essa água utilizada como água potável, ela tem um pH o quê? Um pH 6. E essa variação de pH da água pode variar de região para região. No nosso caso, onde que a gente coletou, tinha pH 6 essa água. Da mesma maneira, a gente descarta a fitinha e assim a gente pode fazer medições de pH com várias amostras no laboratório ou até mesmo em campo, utilizando essa fita e esse padrão de cor. Espero que tenham gostado dessa nossa primeira videoaula sobre pH, onde a gente falou um pouquinho da parte teórica e agora sobre a parte prática. Qualquer dúvida, sou o professor Rogério, podem acessar o meu portal, o portal da Bioquímica pelo Moodle, Moodle UFAC.